Estamos de volta, minha gente, com Cidade Alerta Sergipe. Vem para a cena aqui, ficar em alerta comigo. Vamos conversar mais de perto sobre o caso Douglas Conceição de Araújo. Nós iniciamos esse caso aqui no Cidade. No começo era a mãe, né? Ele estava desaparecido desde o último sábado, quando saiu para encontrar uma garota de programa, viu, Bruna? Aí a gente mostrou aqui o depoimento da mãe pedindo, né, que a gente encontrasse ele. Até então a gente não sabia o que tinha acontecido. E aí depois veio essa informação, que ele teria marcado encontro com uma garota de programa pela internet. Só que aí Douglas foi assassinado com requintes de crueldade. Ele teve o corpo esquartejado, cortado ao meio. As partes do corpo foram colocadas em duas bolsas de viagem separadas. O corpo foi encontrado em um matagal na zona oeste de Aracaju. O autor do crime foi identificado e preso pela polícia. Aí você fala, autor do crime, mas ele não tinha marcado com uma mulher. Pois é, gente, esse homem se passou por uma mulher. Na verdade, era um homem marcando o encontro com ele. As investigações indicaram que Washington Nunes Santos, de 43 anos, justamente teria se passado por uma garota de programa para marcar um encontro com a vítima e executar o crime. Washington Nunes Santos continua preso no COP após a audiência de custódia. Douglas Magalhães vai contar para a gente outros detalhes. Mesmo tendo passado por audiência de custódia na Justiça, o Washington Nunes Santos, 43 anos, permanece preso aqui no COP. As investigações continuam. Ele já foi ouvido várias vezes. São várias contradições e são esses pontos contraditórios que a polícia está usando para a investigação. A polícia suspeita que ele possa estar envolvido em outros crimes. Além do mais, a polícia quer saber alguns pontos do crime que teve como vítima Douglas Conceição Araújo, que saiu de casa no último sábado para um encontro com uma mulher. Não era mulher, era Washington, na casa dele, lá no loteamento Bahamas, no Santos Dumont. Lá Douglas foi morto e esquartejado. A polícia ainda quer muitos detalhes. Como ele transportou o corpo? Ele falou para o delegado Alisson Leal que transportou em 2 vezes usando 2 motocicletas. O primeiro motociclista não quis levar a segunda, se recusou. Se recusou porque sabia do que se tratava. Então, a polícia vai ter que ouvir todas estas pessoas envolvidas com o Douglas. Ele já foi ouvido pelo menos 3 vezes aqui no COP. Em todas as oitivas, muitas contradições. E diante dessas contradições, a polícia vai continuar com ele aqui no xadrez do COP para que ele conte tudo como aconteceu. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Quero deixar muito bem claro aqui que esse caso é um mistério muito grande, porque, presta atenção, o Douglas, ele marcou um encontro com uma garota de programa, que ele achava que era uma garota de programa e era um homem. Aí o Douglas esqueceu o celular em casa. Foi assim que a polícia teve acesso ao celular. O homem até apagou as fotos e as mensagens que ele tinha enviado para o Douglas, mas o Douglas não tinha apagado. Então, no celular dele, tinham todas as mensagens. Por isso que a polícia soube onde era o encontro, chegou ao local desse encontro e conseguiu efetuar a prisão. Mas o porquê que este homem se passou por uma mulher? Isso é que a polícia não sabe. Se ele queria roubar apenas um celular e chegou lá e ele não estava com o celular, por isso matou, ou seria algo motivado por algum tipo de desavença ou de vingança, não se sabe também. A polícia não descarta, inclusive, a participação de outras pessoas nesse crime. Lembrando que o acusado, esse suspeito que está preso, só me lembra o nome dele, por favor, meu diretor, tá logo ali em cima, o suspeito que está preso, o Washington, já tem passagem pela polícia por agressão, por violência doméstica. Agora,
O que teria motivado o Washington a esquartejar um corpo, isso a gente ainda não sabe. Não tem nenhuma certeza ainda nesse sentido. Ele vai continuar preso. O Washington passou por uma audiência de custódia. A audiência de custódia que é justamente o momento em que o suspeito fica diante ali de um juiz e o juiz analisa, esse homem apresenta um risco para a sociedade? Ele tem passagem pela polícia? É uma forma também de garantir, digamos assim, os direitos humanos, a segurança ali daquele homem que está preso. De repente, se ele sofreu alguma agressão da polícia, ou se ele sofreu algum tipo de retaliação, o que aconteceu? Se ele está ok, a prisão foi feita da forma correta, ele é considerado uma pessoa que não apresenta risco à sociedade, ele pode ser liberado. Mas se ele apresentar, se o juiz entender que a soltura dele, que ele responder em liberdade, pode causar algum tipo de risco, aí sim, ou atrapalhar de alguma forma a investigação. Também tem esse fator. Aí sim, a prisão é mantida, como foi o caso desse Washington que está aparecendo na sua tela. Ele foi preso e passou pela audiência de custódia, o juiz entendeu que ele deve permanecer preso e assim ele vai ficar. Nós vamos mostrar, gente, todos os desdobramentos desse caso, porque não foi só eu, não foi só os meus colegas aqui, foi todo mundo que assistiu o programa na terça-feira, que sensibilizou com o choro, o grito, um lamento desesperado de uma mãe que tinha neste filho o maior amigo, o melhor amigo dela. Uma senhora de 75 anos com um filho de 40. Esse filho de 40 cuidava dela. Esse filho de 40, que é o Douglas, que foi esquartejado, cuidava ainda do irmão deficiente. E o Douglas ainda cuidava de um comérciozinho que eles tinham lá em Socorro. Ou seja, é um homem, gente, que é praticamente, eu posso dizer assim, de acordo com as pessoas que estão falando, né, dando entrevista, comentando sobre o caso, é um homem quase que unanimidade. Todo mundo gostava dele. Todo mundo tinha um apreço por ele, todo mundo tinha algo para falar. Então, quando a gente ouviu o depoimento dessa mãe, a gente se sensibilizou. A gente tem até um trecho de ontem do que é que ela falou, do desespero dessa mãe depois de saber da morte do filho. Aguento, meu filho. Levaram meu filho, levaram meu filho. E eu quero que a justiça faça justiça, meu filho, porque muitas das vezes esses caras fazem o que não pode ser. A justiça quem mata não é gente, não. Porque prendem agora, na mesma da hora, tem uma parte de um dinheiro que botam na frente que soltam tudo. É a justiça que faz isso, meu filho. É. Porque se tivesse justiça, dissesse assim, você vai ficar preso, vai pagar pelo que você fez, a vida eterna você não fazia mais. Eu creio que é isso. Eu creio que é isso. Por isso que eles fazem. Porque para isso tem um advogado, para defender um filho da p desse, eu lhe digo isso a você. Se não tivesse advogado para defender e a justiça também, ninguém fazia isso não, meu filho, que meu filho inocente saiu atrás de uma mulher. Ele era homem, ele gostava de mulher. E acabou com a vida dele, meu filho. Era seu companheiro. Como todos nós aqui queremos uma atenção especial para esse caso, e teve um elemento dito pelo repórter Douglas Magalhães que pode de alguma forma elucidar ou ajudar na investigação desse crime. Existe um homem, né, que estava numa moto e que pegou a mala. Foi destinada a ele essa mala para que ele fizesse essa viagem. A informação que este homem teria dito é que ele não sabia o conteúdo da mala, por isso ele levou. E ele não teria feito a segunda viagem. Há controvérsia. Há uma outra versão dessa história. Vamos ouvir justamente pelo Douglas Magalhães para a gente
para a gente se atentar? Vamos conferir a reportagem de Douglas Magalhães, mais atentos agora. Mesmo tendo passado por audiência de custódia na Justiça, o Washington Nunes Santos, 43 anos, permanece preso aqui no COP. As investigações continuam. Ele já foi ouvido várias vezes. São várias contradições. E são esses pontos contraditórios que a polícia está usando para a investigação. A polícia suspeita que ele possa estar envolvido em outros crimes. Além do mais, a polícia quer saber alguns pontos do crime que teve como vítima Douglas Conceição Araújo, que saiu de casa no último sábado para um encontro com uma mulher. Não era mulher, era Washington, na casa dele, lá no loteamento Bahamas, no Santos Dumont. Lá Douglas foi morto e esquartejado. A polícia ainda quer muitos detalhes. Como ele transportou o corpo? Ele falou para o delegado Alisson Leal que transportou em 2 vezes, usando 2 motocicletas. O primeiro motociclista não quis levar a segunda, se recusou. Se recusou porque sabia do que se tratava. Então, a polícia vai ter que ouvir todas estas pessoas envolvidas com o Douglas. Ele já foi ouvido pelo menos 3 vezes aqui no COP. Em todas as oitivas, muitas contradições. E diante dessas contradições, a polícia vai continuar com ele aqui no xadrez do COP para que ele conte tudo como aconteceu. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Agora, gente, veja só, viu? Se acontece com você, porque eu estou pensando aqui, se acontecesse comigo, né? É claro que eu trabalhando há muito tempo nessa área da polícia, enfim, fazendo jornalismo policial, é claro que eu tenho um entendimento que a gente precisa denunciar, a gente precisa informar, né, quando algo acontece. Mas você que está em casa, por exemplo, se acontecesse com você, te chamam para uma corrida. Aí tem uma mala. E aí você se dá conta que dentro da mala tem um corpo. O que você faz? Porque se a pessoa te entregou um corpo para você levar, não estou querendo defender esse homem não, viu, gente? Eu estou pensando aqui junto com você que está em casa. A gente fica com medo, não fica não? Da pessoa fazer o mesmo com a gente denunciar, hein, meu André Múmia? Não ficaria não? Você denunciava? Eu também denunciava, mas eu acho que eu denunciava muito pela posição que eu tô aqui. Porque eu ia ficar com medo de denunciar na mesma hora, imediatamente. E se esse homem viesse atrás de mim? E se esse homem quisesse me esquartejar também? Não sei se esse motorista seria mais um elemento que faria parte desse processo, ou se ele não denunciou por medo. Porque, meu amigo, imagine você estar diante de uma pessoa que consegue, que tem a frieza, porque, gente, eu não estou falando de um tiro, eu não estou falando de uma facada, estou falando de esquartejar. Uma pessoa que corta pedacinhos da outra. Meu amigo, minha amiga, é uma frieza sem tamanho. Para você denunciar uma pessoa dessa, você, de alguma forma, titubeia, tem medo. Pensa 2 vezes. Porque imagina você denunciar e ele voltar e vem fazer o mesmo com você. Você não vai estar protegido? Pois é, aí Kesley aqui está dizendo, ele não denunciou e pode ser considerado suspeito. É verdade. Mas a gente pode também pensar que ele pode ter tido o medo também. Enfim, esse é um trabalho da polícia. Nesse momento, nós estamos pensando muitas coisas, porque é claro, de alguma forma, a gente não quer deixar esse caso ser apagado. Eu não vou deixar esse caso para depois. A gente vai continuar falando desse caso aqui todo dia, porque uma mãe de 75 anos era cuidada por ele, cuidada por esse filho. O outro filho dela deficiente também era cuidado por esse filho. É uma mãe que nesse momento está devastada, desamparada, desesperada. E a gente, de fato, não vai deixar isso morrer. Vamos continuar acompanhando de perto
todos os desdobramentos, o trabalho da polícia, o trabalho do IML, todo o trabalho de investigação para entender quantas pessoas fizeram parte da morte do Douglas. Por que que esse motociclista não denunciou? Quem foi que pegou o celular e ajudou a polícia? Por que que esquartejou? Por que que não simplesmente matou? Era um ritual? Não era um ritual? São muitas dúvidas para serem respondidas e eu te garanto que você vai acompanhar todo o desdobramento aqui com a gente no Cidade Alerta. Amanhã vamos ter, inclusive, informações exclusivas. Meu diretor Leonardo Dias está me dizendo aqui. Qual foi o repórter, meu diretor, que entrevistou? Olha, o repórter Marcos Couto. Posso falar? Posso falar? Olha, ele entrevistou o homem. Não foi isso, meu diretor? O homem que achou o celular. Porque lembra, né, nessa história, o Douglas esqueceu o celular em casa. Ele foi encontrar com a suposta garota de programa, mas para azar deste homem que se passava por mulher, do Washington, o Douglas esqueceu o celular em casa. Este homem que encontrou o celular, conseguiu desbloquear, achou as mensagens e foi até a polícia. Ele deu uma entrevista para o repórter Marcos Couto e a gente vai mostrar amanhã.